E aí, pessoal, como é que vocês estão? Existem algumas obras brasileiras que se destacam tanto por sua proposta quanto por sua inventividade. Exemplos como Castelo Rá-Tim-Bum, De Onde Vem, Um Menino Muito Maluquinho e X-Tudo são apenas alguns exemplos de obras infantis que tinham um cunho mais educativo e que eram envolvidas por muita criatividade. Nesse sentido, é possível destacar uma produção criada na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e que foi exibida durante anos no canal Futura. No caso, eu estou me referindo ao Mundo da Leitura, uma obra extremamente relevante que marcou a infância de muitas pessoas e que hoje, infelizmente, se tornou uma lost media. Mas antes de falar sobre o caso de mídia perdida em si, é preciso dar um pouco de contexto sobre o programa, pois eu acredito que nem todo mundo se lembra ou sequer assistiu na época. Mundo da Leitura foi um programa produzido pelo canal Futura em parceria com uma equipe interdisciplinar da Universidade de Passo Fundo, a UPF. O programa inicialmente foi lançado pela UPF TV em 2003 e posteriormente foi exibido pela TVE Rio Grande do Sul em 26 de julho do mesmo ano. Na época, ele acabou alcançando uma boa audiência, mas ficava restrito ao estado do Rio Grande do Sul. Pelo menos até o dia 12 de outubro de 2005, no Dia das Crianças, que foi quando o programa começou a ser exibido pelo canal Futura, alcançando todo o país e tornando-se um sucesso imediato. A trama do Mundo da Leitura acontece em uma biblioteca que, de fato, era localizada na Universidade de Passo Fundo. Lá, o protagonista Galileu, em companhia dos seus amigos, se aventuravam para proteger o mundo da leitura da vilã Ratazana. Grande parte dos personagens da série são fantoches, porém, também há personagens humanos como o Milfaces e a Natália. A série foi inspirada no livro Aventuras e Desventuras de Galileu, o Gato, que foi escrito por Paulo Becker e que também teve uma sequência intitulada Dia de Gato. O programa tinha um formato muito legal, eu mesmo assisti bastante durante as primeiras exibições e era bem divertido porque, além de ter a historinha principal que guiava os episódios, também tinham outros segmentos. Eu me lembro bastante de umas oficinas de arte, meio arte-ataque assim, que ensinavam as crianças a criar brinquedos, desenhar, fazer pinturas, esculturas e essas coisas. Outro quadro bem bacana que tinha nesse programa era o Com a Pulga Atrás da Orelha, que aparecia entre um intervalo comercial e outro. Era bem naquele esquema de quem é esse Pokémon, sabe? Nesse mini quadro, era apresentado um questionário simples que tinha relação ou com a língua portuguesa ou com algum tópico da temática daquele episódio. E revendo hoje em dia, dá pra ver que de fato era bem criativo, pois por mais que as questões fossem simples, elas costumavam ter uma alternativa que deixava aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? É mais fácil mostrar do que falar, então confira esse exemplo. Você sabe o que significa a palavra origami? Dobrar papel, dobrar tecido ou fazer dobras. Ficou curioso? A resposta você confere no próximo bloco. Hoje eu sei que origami significa dobrar papel, pois é a junção dos termos ori, que é dobrar, e kami, que é papel. Mas isso é algo que eu fui descobrir bem depois, até porque eu estudei um pouco do idioma e eu já ouvi algumas curiosidades relacionadas ao tema, mas lá na época, quando eu era criança, eu provavelmente ficaria em dúvida entre dobrar papel e fazer dobras. Mesmo que a alternativa a dobrar papel seja a resposta mais óbvia, fazer dobras também poderia ser uma alternativa coerente. Então, nesse cenário, era bastante comum que as crianças que assistiam o programa ficassem, de fato, com uma pulga atrás da orelha. Além do mais, o programa tinha um outro quadro que era um jogo de perguntas e respostas, onde duas duplas de crianças disputavam um quiz que geralmente tinha como tema algum livro ou assunto pré-definido. No programa, eles também liam cartas e mostravam desenhos enviados pelos espectadores. Inclusive, algumas dessas cartas eram enviadas por meio do site oficial do programa, e o site vale um tópico à parte. Apesar de ter algumas páginas que não funcionam mais, ele ainda apresenta bastante conteúdo interessante. Tem informações sobre a série, wallpapers
Ele tem esse layout bem antigo, bem fruto da sua época. E lá também tem uma página com a ficha técnica de todos os personagens. E isso eu achei bem legal também. Na ficha do Galileu, por exemplo, a gente descobre que ele foi adotado por um professor que lhe ensinou o prazer da literatura. Já no da Borralheira, que era a esposa do Galileu, a gente descobre que ela foi criada nas ruas e que acabou encontrando seu verdadeiro lar no mundo da literatura. Além do mais, nas fichas do Alberto e da Alice, que eram filhos do Galileu e da Borralheira, a gente descobre que eles tiveram seus nomes inspirados no Albert Einstein e na protagonista de Alice no País das Maravilhas. Enfim, eu não vou passar pela ficha de todo mundo para não atrapalhar o ritmo do vídeo, mas eu recomendo que acessem porque eu achei bem fofinho esse cuidado com a lore que eles tiveram. Eu vi também que no site tinha alguns jogos em Flash, mas esses, infelizmente, também são Lost Media, pois eles já não funcionam mais. Pra falar a verdade, eu até tomei um susto quando eu vi essa miniatura com o desenho de alguém se enforcando. Não entendi nada, mas depois eu me liguei que era apenas um jogo de forca. Não deixa de ser um pouco chocante, mas enfim. O mais importante é que se tratava de um programa bem rico e diversificado. E eu, particularmente, acho muito triste que a maior parte dele tenha se tornado Lost Media, pois se trata de uma produção que poderia, até hoje, estar sendo relevante para o público infantil. Era de fato algo bem educativo, de altíssima qualidade e que merecia muito mais cuidado em sua preservação e distribuição. Para se ter uma ideia, no YouTube é possível encontrar apenas 4 episódios e alguns trechos soltos do programa. Então podemos dizer que é uma mídia parcialmente encontrada. No entanto, o mundo da leitura contou com nada mais nada menos do que 21 temporadas que foram exibidas ao longo de 10 anos. Ou seja, é muito conteúdo que está perdido comparado ao que a gente tem disponível. Dá para afirmar facilmente que a maioria esmagadora dos materiais relacionados a esse programa simplesmente desapareceram. Isso tudo fica ainda mais triste quando levamos em conta que já faz alguns anos que o programa sequer é exibido na televisão. Então é algo que, no momento, se encontra totalmente inacessível. Eu inclusive desconfio que boa parte desses episódios estão arquivados em um acervo da UPF ou mesmo no acervo do canal Futura, e eu espero que isso seja verdade, pois isso deixa ali um fiozinho de esperança de que um dia eles vão disponibilizar esse conteúdo em alguma plataforma. No momento, temos acesso a uma fração muito pequena de uma obra extremamente interessante, que, até hoje, poderia estar sendo utilizada como conteúdo complementar para estimular uma nova geração de crianças ao hábito tão importante da leitura. E essa situação me deixa, de fato, muito triste. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E eu tô muito curioso para saber se alguém mais se lembra desse programa, se assistia a ele na infância, ou se pelo menos conhecia esse caso de Lost Media. Então faça um comentário aí embaixo e não se esqueça de deixar um like também. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima!